Opa, beleza? Aqui é o Vinícius Borges e no vídeo de hoje é uma temática especial para você que quer melhorar no seu domínio de linguagens, tanto para a prova do Enem, quanto para a prova da FAMEMA, da FAMERP, da própria prova da FUVEST, de todos os vestibulares tradicionais ao longo do Brasil. E eu estou num cenário aqui muito especial, acabei de dar uma cotovelada aqui no nosso grande Carlos Drummond de Andrade. Estou aqui em Itabira, a cidade onde eu passei a maior parte do meu tempo, minha família é daqui. E aqui estou com o mini Carlos Drummond de Andrade, essa casa aqui, ó, onde eu estou aqui atrás, é a antiga fazenda na qual ele residiu desde os 0 anos, desde que ele nasceu até os 18 anos, quando ele partiu para BH para tentar oportunidade na vida, depois acabou mudando para o Rio de Janeiro, mas ele é considerado um dos maiores, se não o maior poeta brasileiro, principalmente da segunda fase do modernismo. E essa temática aqui do vídeo de hoje tem tudo a ver com isso, porque eu realmente julgo que o mais alto nível que você pode atingir em termos de domínio de linguagem, hoje em dia, tanto para preparação para o vestibular, quanto em termos de consumo de conteúdo mesmo, é em relação ao domínio sobre poemas. Eu ficava um pouco encabulado quando eu era criança, quando eu tinha uns 5, 6, até 12 anos, e meus professores colocavam muitos poemas para a gente ver, justamente porque aqui em Itabira a gente tem o Carlos Drummond de Andrade, então a gente sempre teve contato com os poemas, e eu não conseguia entender. Eu ficava pensando, cara, eu não tenho domínio sobre o poema, eu não consigo entender muito bem o que está falando, eu odeio o poema porque eu não consigo entender. Vinha uma questão sobre poema para eu fazer na minha prova, eu não entendi sobre o que eles estavam falando e eu achava que o problema é eu, que eu não conseguia entender. Só que quando eu fui amadurecendo um pouco mais, consumindo um pouco mais de literatura, me preparando melhor para os vestibulares, eu fui percebendo que o problema não era eu exatamente, e sim que eu não tinha um domínio suficiente para conseguir compreender o poema. Os poemas de Carlos Drummond de Andrade são riquíssimos, você não consegue compreender eles se você não tiver uma performance aguçada em nível de literatura. Então, a ideia desse vídeo aqui é trazer como que você vai conseguir aumentar o seu desempenho em linguagens e como que você vai fazer isso na prática. Primeira coisa que eu quero que você entenda, cara, você nunca vai chegar no nível de acertar em linguagens, 43 de 45 no Enem, meter na FUVEST ali umas 11 das 12, 14 das 15 questões que aparecem de linguagens, se você não tiver um domínio muito grande da estrutura da linguagem. Isso só acontece a longo prazo. Linguagens é uma matéria muito diferente em relação às outras, geralmente que caem nas provas. Por quê? Quanto mais você amadurece, quanto mais você domina um conteúdo, melhor você fica. Então, por exemplo, se eu parar de estudar agora linguagens e continuar na minha rotina de consumir livros, de ler obras literárias, como eu tenho o costume de ler, cara, pode deixar que eu não estudo por 5, 6, 7 anos. Se eu chegar na prova do Enem, eu mando 40 a mais. Agora, para as outras matérias é diferente. Por exemplo, se eu deixar de estudar agora naturezas, se eu deixar de praticar matemática, se eu me esquecer ali de humanas, é muito difícil que eu volte daqui uns 5, 6, 7 anos e consiga dominar. Então, linguagens, diferentemente das outras, não depende diretamente de você memorizar o conteúdo, de estar com uma prática muito recorrente, e sim de você ter um domínio literário, um domínio linguístico. E isso você consegue a longo prazo, mas tem algumas estratégias que você pode implementar que vão fazer com que você domine mais rápido, ou seja, que você vá dominando isso de forma mais inteligente, chegue na hora do vestibular com um nível acima. E a primeira recomendação que eu tenho para te dar é em relação justamente às obras literárias, cara. Você só vai conseguir ter um bom domínio da linguagem, nível mais rebuscado para essas provas, se você tiver o hábito de se expor a ler esses livros. Porque eles vão trabalhar justamente nesse aspecto que a gente combinou, de você ter um desempenho maior na capacidade de leitura. Você vai pegar, por exemplo, um texto do Machado de Assis, um poema do Carlos Drummond de Andrade, e colocar para ler, cara, você não vai entender absolutamente nada se você estiver no estágio inicial. Mas você se expondo, entendendo o contexto, pegando o significado de algumas palavras, especialmente em termos de Guimarães Rosa, por exemplo, e outros autores do modernismo da terceira geração que tem um trabalho mais refinado com a linguagem, se você se expor de forma inteligente a isso, parar, pesquisar, não ficar com medo dessas obras e cair para dentro, cara, o seu desempenho em linguagens vai melhorar absurdamente. Porque você vai começar a trabalhar no seu repertório linguístico. E linguagens é repertório, 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 repertório. Quanto mais você se expõe a outros repertórios, melhor você fica. Então, primeira coisa, número 1, é você se expor a esses repertórios. Agora, outra coisa, de nada adianta você só ler obras literárias, só ler poemas, só ler crônicas, narrações, se você não tiver domínio também sobre os outros gêneros que são cobrados. Então, na prova do Enem, por exemplo, é batata, cara. Sempre vai cair uma questão ali da propaganda, de uma charge, de uma sátira em forma de charge. E, cara, você também tem que ter domínio sobre essas formas. Então, a partir do momento que você sai dominando outras formas de produção textual, além das obras literárias mais clássicas, você também expande sua capacidade de comunicação. Agora, um detalhe.
Isso funciona muito para a prova do Enem, cara. Se você for um cara que tem o hábito de leitura muito consolidado, se você lê as obras do nosso querido Carlos Drummond de Andrade aqui, Leão Guimarães Rosa, tá habituado com Machado de Assis, naturalmente sua percepção linguística vai aumentar. Mas de nada disso adianta se você também não tiver um bom domínio vocabular em nível de vocabulário mesmo, de você conhecer palavras, de você estar exposto. Claro que quando você lê uma dessas obras, você consegue dominar um pouco mais rápido, mas não é somente por meio da leitura. Eu gosto de fazer um hábito eu gosto de manter um hábito quando eu estou me preparando para as provas, de sempre ir montando um glossário. Então, à medida que eu vou interagindo com questões, por exemplo, da Banca VUNESP, da FUVEST, da Unicamp, do Enem, que até algumas vezes rebusca um pouco mais o texto, eu sempre monto um glossário, montando ali as palavras novas que eu vou interagindo. Isso funciona muito em termos de Enem, principalmente na prova de linguagem, de filosofia, às vezes com uma palavra um pouco mais rebuscada e você acaba errando a questão por conta disso, mas também na Banca VUNESP, cara, é batata. Sempre vai aparecer alguma questão ali na Banca VUNESP, geralmente são as primeiras da prova, que vão vir com palavras um pouco mais rebuscadas, tipo um enfadonho, tipo sei lá, um famigerado, que são palavras que até você escuta uma vez ou outra no seu dia a dia, mas não são tão comuns. E aí, se você não tiver o domínio delas, se você não souber exatamente o significado, não tiver pesquisado, não tiver incorporado no seu idioma, assim por assim dizer, cara, você vai errar a questão. Então, para além de se expor a esses outros domínios literários, é importante que, quando você estiver se preparando, você tenha um domínio rebuscado, perfeito? Montar o seu glossário, fazer o seu caderno e aí sim conseguir dominar um pouco mais sobre a linguagem específica das questões que caem no seu vestibular. Show? Show, perfeito. Então já falamos sobre você se expor a obras literárias, como as obras do Carlos Drummond de Andrade, que é da segunda geração do modernismo. Inclusive, na verdade, ele participou da Semana da Arte Moderna de 22. Só que ele fez parte do movimento, mas ele não ficou tão conhecido assim pela primeira geração do modernismo, ele ficou conhecido pela segunda. E também tem um outro autor aqui da região de Minas que é muito conhecido, que se vocês não conhecem, é o Guimarães Rosa, que ele é da terceira geração, que é uma geração que foi caracterizada por justamente mexer com essa parte da linguagem. Mas enfim, você dominar um pouco dessas obras, se expor elas, vai te ajudar bastante. E também você fazer aquele glossário que eu te falei, de anotando informações novas sobre palavras novas, elementos linguísticos mais rebuscados, sobre os quais você não tem domínio. Isso auxilia bastante. Mas tem uma terceira forma, cara, que é muito importante de você fazer também. Me ajudou bastante, principalmente na parte de interpretação de texto. Óbvio que quanto mais você vai dominando o repertório linguístico, melhor você fica em português, mas tem umas estratégias que você pode adotar para a prova que facilitam muito. Isso tanto em termos do Enem, da FUVEST, de vestibulares no geral, quanto em concurso público. Geralmente as bancas, quando vão elaborar uma questão de interpretação de texto, elas elaboram ela com uma linha de raciocínio padrão. Então, nessa linha de raciocínio, você pode pegar os trejeitos da banca. Como que você pode fazer? Quando você for estudar de fato o conteúdo e errar uma questão por interpretação de texto, o que você pode fazer? Você errou uma questão, por exemplo, estava fazendo a questão 17 lá da sua lista de interpretação de texto e acabou errando essa questão. Você assinalou a alternativa A, mas a resposta era a alternativa D. O que você pode fazer em relação a isso? Antes de você entender exatamente qual era a resolução, qual era a resposta que a banca esperava, você vai, sabendo que a alternativa D era correta, você vai refazer a questão, sabendo que a alternativa D era correta, para tentar pegar o trejeito da banca, ou seja, qual era o raciocínio interpretativo que a banca queria que você tivesse. Dessa forma, você vai começar a pegar por baixo ali, no meio, na rataria, como que a banca quer que você interprete uma questão. Então, sempre que eu errava uma questão de interpretação de texto, ao invés de eu ficar procurando resolução de alguém para me explicar a questão, eu falava assim, pô, beleza, sei que a alternativa é D, mas qual que era o raciocínio que a banca queria que eu tivesse? Pô, o celular caiu aqui, como vocês viram, mas eu consegui pegar ele no finalzinho. Mas o que eu quero dizer? Você vai pegar o raciocínio que você queria que a banca tivesse e vai entender antes de você procurar a resolução. Dessa forma, você vai pegando o jeito de como que a banca quer que você interprete as questões a partir de agora, perfeito? Foi dessa forma que eu consegui masterizar o meu domínio de linguagem. A primeira prova da Enem que eu fiz lá em 2021, eu acertei 35 questões de linguagens. Consegui, mesmo assim, com o meu desempenho, 823 de média, mandei muito bem na redação nas outras áreas nesse ano. E também era uma prova que era menos inflacionada que era hoje em dia. Mas quando eu apliquei esse raciocínio que eu te falei para você em relação a expandir meu vocabulário, expandir meu domínio sobre obras literárias, que eu leio até hoje, pô, eu adoro o Carlos Drummond de Andrade, você consegue melhorar o seu desempenho. Eu consegui atingir 43 de 45 no Enem 2024, o penúltimo que eu fiz. Então, essa evolução você consegue no longo prazo, perfeito? Não ache que você vai aplicar isso aqui agora, hoje e amanhã você vai evoluir, porque não acontece, beleza? E no longo prazo você se expondo a um domínio maior sobre as questões que você vai ter um desempenho melhor. E cara, vou dar uma curtida aqui no cenário do Carlos Drummond de Andrade. Eu já entrei nessa casa aqui, hoje está fechada, mas eu mandei lá no meu Instagram alguns vídeos do dia de hoje em que eu fiz uma trilha, fui lá no memorial dele, que tem aqui em Itabira também, para conseguir mostrar pra galera lá do meu Instagram como é que funciona. Tem uns poemas dele maneiros lá também.
Então siga lá o Mentor Vinícius Borges se você não segue ainda no Instagram, perfeito? E se você quer ter um acompanhamento de alto desempenho comigo, que faça todas as provas com você, que é especialista no vestibular em passar em medicina, mas não é aquele especialista de palco, aquele especialista em neurociência, que fica, você tem que fazer revisão, tem que montar o seu cronograma, nunca vai fazer a prova junto com você, cara. Se você quer ter realmente um acompanhamento de quem vai pra guerra junto com você, o link tá na descrição pra você fazer parte da mentoria, pra você ter um altíssimo desempenho, estudar comigo ao longo de cada etapa do ano, pra te acompanhar nesse estudo, perfeito? E aqui, galera, ao longo de toda a cidade aqui, tem os poemas em pedra do Carlos Drummond. Esse aqui é o da infância, que ele falava que o meu pai montava a cavalo e ia pro campo, da vida dele aqui na fazenda dele. E no final ele conclui que eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Cara, a princípio, quando você é criança, você não entende muito bem o que ele quer dizer com essas palavras. É um nível de rebuscamento da linguagem mais alto. E eu não gostava, cara. Eu lembrava que a minha escola vinha aqui na Fazenda do Pontal, a gente ficava deciclando poema, fazendo declamações aqui, eu não entendia nada. Mas agora, depois de um pouco mais velho, eu imagino que quanto mais velho, quanto mais domínio você tem sobre a linguagem, melhor você entende, melhor você vê beleza nesses poemas aqui. Então, às vezes até cai nos vestibulares. Eu lembro que na edição que eu fiz da FUVEST ou da Unicamp caiu alguma poesia, que era uma coletânea de poemas aqui do Drummond. E pra mim é até mais fácil, né? Porque quando você tem mais contexto, entende a realidade, a história do poeta, você consegue entender melhor como ele enxerga o mundo e, consequentemente, você consegue entender melhor os poemas. Então, o que eu quero passar para você aqui, acima de tudo, é que não existe você entender obras literárias, não existe você entender poemas se você não tiver contexto. Então, sempre que cai um poema, um coletânea de poemas no seu vestibular, é buscar comer pelas beiradas. Vou dar um outro exemplo, Cecília Meirelles. Ela tem uma coletânea de poemas que é o Romanceiro da Inconfidência. Cara, se você não entende o contexto da Inconfidência Mineira, que aconteceu no período colonial ainda, se você não entende o que aconteceu com Tiradentes, a confabulação que envolvia até os próprios autores do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga, se você não entende isso, cara, fica muito difícil você ler a obra, você entender de fato o que ela está querendo dizer por trás das palavras. Então, para os vestibulares, mandar bala nisso aí, beleza? Qualquer coisa, segue lá no Instagram e o link para mentoria, para você ter um alto desempenho organizado nos vestibulares, tá na descrição. Tamo junto, até a próxima.